Oi! Eu sei que eu tô sumida do canal, mas é porque eu me mudei, como dá pra perceber, ou não dá pra perceber. Enfim, enquanto o telhado não ficar pronto, eu vou usar esse cenário aqui com essas super luzes que parece que eu sou gamer, profissional, youtuber, etc. E hoje eu vou mostrar o processo de evolução dos meus bordados. Pra quem não sabe da minha história e quer saber, tem um vídeo aqui que eu conto, então vai lá no canal e assiste. Chama Como Tudo Começou, ou alguma coisa assim. Mas quando eu comecei o bordado, eu não queria ficar bordando pra sempre. Então eu não me imaginava onde eu tô hoje, porque eu queria fazer faculdade de arquitetura. Lá no comecinho do meu Instagram, eu fazia só contorno muito basiquinho. E agora eu faço pet em pintura de agulha, cheio de detalhe. Então eu mudei da água pro vinho, assim, basicamente, né? E eu abri o meu Instagram com essa fotinho aqui. E eu peguei esse desenho no Tumblr, que eu usava muito Tumblr naquela época, vulgo 2017. E aí eu pedi autorização pra artista, olha só que pessoa consciente. Eu pedi autorização pra artista, ela deixou eu postar, e aí eu postei. E aí eu postei outros bordadinhos bem básicos também, só pra eu ter um pequeno portfólio ali no meu Instagram, né? E aí eu recebia umas encomendas, sempre tudo muito basiquinho e tal. E aí eu fazia muita merda de iniciante, basicamente, né? Por exemplo, essa foi uma das primeiras encomendas que eu recebi. Essa sereia é a namorada do cara que encomendou. E aí ele falou que ela gosta muito de sereia e tal, e ele queria que ela ficasse que nem sereia, assim. E aí eu fiz ela sereia, desenhei com minha super mão mágica de artista de desenho. Isso foi ironia, porque eu não sei desenhar. Eu desenhei ela como sereia, só que quando eu fui passar pro tecido, eu usava papel carbono, e aí eu risquei errado. Se você der um zoom na cauda, você vai ver que tem um risco que eu não consegui tirar, porque é muito difícil de tirar papel carbono. E aí eu fiz o bordado, ignorei esse risco, não tirei e entreguei o bordado assim, muito amadora. Além disso, eu usei essa aquarela aqui de qualidade péssima, assim, foi tipo R$5 na papelaria e é pra criança de 3 anos usar na escolinha, sabe? É uma aquarela realmente muito ruim. E aí, outra vez que eu fiz um risco muito ruim também, foi essa vez aqui. Eu amo esse bordado de paixão e eu fico muito toda vez que eu olho pra ele e vejo esse erro, porque esse erro estraga o bordado inteiro. E eu gosto tanto dele, então eu fico muito triste. Essas duas meninas, eu acho que elas são namoradas até hoje. Não sei, enfim. Elas pediram um bordado comigo e aí a foto tava muito linda, né, delas duas juntas rindo e tal. E aí quando eu fui fazer, eu também passei o risco com papel carbono, por isso que eu odeio papel carbono hoje. Ódio mortal ao papel carbono, quero que acabe todo o papel carbono do universo. Quando eu fui passar o risco com papel carbono, como eu era extremamente inexperiente, eu também risquei os dentes que elas estavam sorrindo. Resultado disso, quando eu fui bordar a parte dos dentes, eu percebi que ia ficar uma bela merda, porque ia ficar muito feio, né? A linha é muito grossa, então ia preencher demais, e aí parecia que o dente estava sujo, e não que era um dente, um sorriso, sabe? Enfim, ia ficar muito feio, e aí eu não tinha outra opção, porque eu não conseguia apagar o papel carbono e eu não conseguia fazer o bordado, então eu deixei o dente riscado e o resto do bordado. Toda vez que eu olho, eu fico muito triste por causa desse dente, velho. Aí eu tentei apagar de todo jeito, sem sucesso. As coisas que a gente faz quando a gente é amadora nas coisas. Tudo bem, é a vida. E aí eu continuei nesse caminho de fazer esses contornos bem basiquinhos assim, até que eu comecei a fazer contorno com um pouquinho de preenchimento. Então, esse bordado aqui foi de uma cliente que ela pediu uns 30 bordados assim comigo, sério. Ela foi a rainha que me salvou no começo, porque ela sempre pedia bordado comigo. E aí ela passou a pedir, antes ela pedia umas coisas também só contornadinha, basiquinha, e ela passou a pedir essas coisas um pouco mais requintadas, né, que tinha o contorno e tinha a parte preenchida também. E aí quando eu fiz esse bordado, eu não sabia que era pintura de agulha. Essa foi uma das primeiras pinturas de agulha que eu fiz na vida, sem saber que era, né? E aí, depois de um tempo, ela pediu outro bordado nesse mesmo estilo, assim, que dá pra ver muito a minha evolução de um pro outro. Então, tem esse, da arminha, e depois de um tempo, ela pediu esse, da libélula. E aí, os dois no mesmo esquema, o desenho contornado e as florzinhas em pintura de agulha. E aí dá pra ver que a
Aqui na Libélula eu tô achando mais meu estilo, sabe? Porque eu já comecei a fazer um traço mais fino com um fio só. E a minha pintura de agulha também já tava um pouquinho melhor do que tava aqui no primeiro, né? Esse bordado do Calvin Haroldo foi um dos meus que mais fizeram sucesso, sim. Essa foi a primeira vez que eu fiz um bordado, na verdade essa foi a única vez, né, que eu fiz uma encomenda e quando a pessoa foi me pagar, ela quis dar dinheiro a mais porque ela achou que eu tava cobrando muito pouco. Então eu cobrei, tipo, acho que R$60 ou R$40 e aí ela me pagou R$20 a mais. Eu não lembro quanto foi, mas enfim, ela me pagou R$20 a mais do que tinha que ser. E esse bordado um monte de gente quis depois, eu fiz mais 3 vezes ele, eu acho. Então foi bem bom para o meu sucesso. Essa também foi uma das primeiras vezes que eu fiz pintura de agulha, sem saber que era pintura de agulha. E eu me senti muito chique nessa época, porque eu acho que eu não tinha nem 1000 seguidores direito. Sério, eu era muito pequenininha no Instagram. E a pessoa que encomendou esse bordado, ela trabalhava numa loja que chama Não Vivo Sem. E hoje, se você for buscar no Instagram, essa loja é, tipo, muito grande, tem mais de 100 mil seguidores, se eu não me engano. E naquela época eu era, tipo, muito pequenininha e eu tava me achando muito chique de ter uma encomenda de uma loja tão grande assim, né? Obviamente, naquela época a loja também era menor, só que era muito maior do que eu. Então, eu fiquei me achando. E aí ela pediu 4 bordados de 16 centímetros, todos bem preenchidos, assim, cheio de detalhe e tal. E aí eu cobrei, tipo, 50, 60 reais cada um e fiquei o mês inteiro pra fazer eles. Então eu ganhei, tipo, 200 reais pra fazer 4 bordados muito detalhados e preenchidos. É experiência, gente, é experiência, entendeu? Tipo, se eu não tivesse passado por isso, como que eu ia saber que não é mais pra fazer isso na minha vida? E aí, depois de um monte de bordado contornado, eu finalmente fiz a minha primeira gatinha, Kiki, que é o nome dela. O nome não coube, por isso que não tem o nome aqui, porque era pra ter. E aí, eu fiz ela basicamente por causa desse story que eu tô falando: oi, quero fazer pet, alguém se habilita? E alguém realmente se habilitou e por causa dessa pessoa eu tô fazendo pet até hoje. E, cara, eu sei que dá pra melhorar muito a Kiki, tipo, se eu fosse fazer hoje, provavelmente eu ia deixar ela muito mais realista e tal. Só que eu amo o jeito que ela é, sabe? Eu amo que ela ficou muito fofinha. Eu amo a primeira gatinha. E aí eu fiz o meu primeiro cachorrinho também, que foi esse daqui, o Jeremias. E eu também fiquei muito orgulhosa, de novo, se eu fosse fazer hoje eu faria completamente diferente, mas na época eu fiquei muito orgulhosa porque pela primeira vez eu tava fazendo um cachorro e ele tinha tipo umas pelanquinhas, umas gordurinhas aqui no pescoço, sabe? E aí eu quebrei a cabeça pra saber como que eu ia fazer isso no bordado. E aí eu fiz um super jogo de luz e sombra, assim. E aí cheguei nesse resultado. E aí eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma por ter conseguido criar uma pequena sensação de gordurinha. A gente tem que comemorar os pequenos passos que a gente dá na vida, sabe? Desde aquela época eu sabia que aquilo não era o bordado mais perfeito do mundo, só que eu já tava muito feliz de conseguir fazer um pequeno negocinho dar certo. E o gatinho, a gatinha que tá junto com o Jeremias, não tem nem o que falar, né? Eu usei uma linha da mesma cor do tecido, então a gatinha basicamente sumiu, ponto final. Daí tem a bolinha de neve, que eu adoro usar de exemplo, porque eu usei só branco, então ela não tem nenhuma profundidade e como ela é inteira branca, isso aparece mais ainda. E mesmo usando só branco, porque eu sabia que eu tinha que usar mais cores para dar essa sensação de realismo, só que eu não conseguia escolher essas cores. Eu ficava com muito medo e aí eu não conseguia escolher essas cores. Só que eu lembro que eu ficava entrando no Instagram das pessoas e dando zoom nos bordados para ver como as pessoas colocavam os pontos, como elas dispunham as cores. E aí eu tentei fazer o olho com o máximo de realismo possível e eu fiquei também muito orgulhosa de ter conseguido dar esse sombreado mais escuro azul. Fiquei muito orgulhosa de ter conseguido fazer isso, então mais uma vez comemorando pequenos passinhos. E a Lila é um ótimo exemplo de como eu evoluí ao longo desses anos, porque eu fiz 3 siameses em momentos diferentes, então dá pra ver claramente a minha evolução. A Lila foi a primeira siamês que eu fiz e dá pra ver que eu não uso, tipo, eu só usei marrom escuro no nariz dela e parece que ela tem o nariz achatado, tá ligado? Parece que ela é o Voldemort. É assim que fala? Eu não sei, eu nunca assisti Harry Potter.
E aí depois dela, muito tempo depois, tipo mais de ano depois, eu fiz o Tito. E aí no Tito dá pra perceber que eu usei bem mais cores no nariz, aí eu tentei dar essa super chance aí, com esse volume mais clarinho ali, enfim, né, tentei fazer uns bagulho muito louco aí, e aí eu consegui melhorar ele do que eu fiz na Lila, né. E depois do Tito eu fiz a Iris, que foi a última siamês que eu fiz, faz um tempinho que eu fiz ela também, então se eu fizesse hoje de novo, eu de novo faria diferente. Mas dá pra ver minha evolução a partir dos 3, né? Voltando no assunto de fazer cagada nas primeiras encomendas, uma das primeiras gatinhas que eu fiz foi a Julie. E quando eu fiz ela, eu já tinha parado de usar papel carbono, porque ódio ao papel carbono. E eu usava a caneta fantasminha, a caneta que sai com calor. Então não ficava marca. Aê! Só que o que eu fazia? O que a esperteza que fazia? Eu queria fazer alguns detalhes específicos, algumas marcações específicas no risco. E aí, pra não fazer com a mesma cor de caneta, eu pegava uma caneta rosa e riscava o que eu queria. Só que essa caneta rosa, ela era de papel, ela não saía de jeito nenhum. E como a Julie tem essa parte inteira branca, ficou aparecendo o rosa embaixo da linha branca. E aí ficou o queixo dela e a bochecha inteirinha branca, só que com um sombreado rosa atrás, tá ligado? E aí eu entreguei o bordado assim mesmo, porque eu não ia fazer de novo. Coisas amadoras que a gente faz na vida. Ah, também dá pra ver minha evolução nesses 2 bordados aqui. O Nick foi o primeiro cachorro inteiro branco que eu fiz, e eu também só usei branco porque eu tava com medo de colocar outra cor e não ficar bom, a sombra, né? E aí depois dele, muito tempo depois, eu fiz a minha primeira cachorrinha, que eu olhei e falei, nossa, velho, eu sou muito boa nesse negócio, tá ligado? Que foi a Lua. Lua também é uma cachorrinha inteira branca, e aí eu meti sombra nela, eu nem sei o que aconteceu, tá ligado? Eu só comecei a pegar um monte de cinza assim, colocar nela e saiu uma perfeição basicamente. Aí eu olhei e falei, nossa, fui eu que fiz isso, velho. Eu fiquei muito chocada, mas enfim, orgulho demais da Lua. Esse cachorro aqui, que eu esqueci como ele chama, eu acho que é Tommy, alguma coisa assim. Eu também fiquei orgulhosa dele porque até então, todos os bichos de pelagem branca que eu fazia, eu colocava uma sombra cinza, né? Então eu usava tons de cinza diferente pra fazer a sombra. Nesse cachorro, que eu não lembro como ele chama, eu usei uns tons mais quentes, sabe? Eu usei tipo uns beges, marronzinhos, bem clarinhos assim, pra fazer a sombra. E eu não sabia se ia ficar bom, porque era a primeira vez que eu tava testando isso. Só que eu amei o resultado. Eu descobri que dá certo fazer sombra com tom bege também, não precisa necessariamente ser cinza. Se você não sabe, eu sou autodidata, então todo dia eu tô descobrindo alguma coisa nova. E eu acho que a gente tende a pensar que, tipo, se você tá começando a bordar pet hoje, você olha pra mim e fala, nossa, essa pessoa já descobriu absolutamente tudo que ela podia descobrir, ela já melhorou absolutamente tudo que ela podia melhorar. E não é bem assim, todos os dias, não importa o quão bom você seja, todos os dias você tá tentando melhorar ainda mais a sua técnica, fazer bordados ainda melhores, ou o que quer que você faça. Outro bordado que dá pra ver muito minha evolução é a farofa, que é a primeira gatinha preta e branca que eu fiz. E também, de novo, com medo de colocar luz e sombra, então só usei preto na parte preta, usei basicamente branco na parte branca e é isso aí. E aí, muitos tempos depois, eu fiz 2 bordados, né? Eu fiz o Ozzy e a Panqueca, 2 gatinhos inteiro brancos. E aqui na foto não dá pra ver direito como eu coloquei luz e sombra, né? Mas daí depois de um tempo que eu fiz o Ozzy e a Panqueca, eu fiz esse daqui também, que dá pra ver melhor como eu usei a luz e a sombra, né? Como eu deixei os brancos e cinzas e pretos e cinzas de novo. Então também dá pra ver que eu melhorei bastante, né? E aí os 2 últimos bordados de cachorro que eu fiz foi o Cid. Meu, o Cid, eu tenho tanto orgulho dele porque eu usei, assim, quase 50 cores pra fazer ele, sabe? Foi tipo 40 e poucas cores, eu não lembro direito agora. Mas foi muita, nossa. E ele tem pelo curto, ele tem pelo comprido, ele tem pelo enrolado, ele tem pelo longo, ele tem pelo liso e longo. Tipo, ele tem todos os tipos de pelo e várias cores diferentes, então foi uma loucura fazer ele. E aí eu tentava me dedicar ao máximo para colocar luz e sombra em cada mechinha que eu ia fazer para deixar ele realista. E aí, no final, eu amei. Eu acho que foi o melhor cachorro que eu fiz até hoje, ou um dos melhores, pelo menos. Porque eu também percebo uma evolução muito grande, assim, em como eu disponho esses pontos, sabe? Em como eles seguem todos juntinhos, assim, sem parecer bagunçado. O Wookie também foi um dos últimos cachorros que eu fiz, que eu me senti extremamente à vontade, tipo, muito à vontade mesmo, em pegar a cor mais escura do que eu pegaria normalmente
e pegar a cor mais clara do que eu pegaria normalmente para fazer esse jogo de luz e sombra. Então, é isso. Eu acho que quando você se sente à vontade, você vê como você tá evoluindo, né? Como você já não sente mais esse medo paralisante de fazer as coisas. Moral da história, você tem que treinar e você tem que comemorar os pequenos passinhos que você dá na sua vida. Isso é uma ordem, então ponto final. É isso, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, fala aqui embaixo se você consegue comemorar as pequenas conquistas que você faz no bordado e se você consegue ver a sua evolução, mesmo que é mínima. Às vezes a gente acha que só dá pra ver evolução de um ano pro outro, sabe, de 5 em 5 anos, mas não, se você olhar pra ontem, você já sabe que você tá um pouquinho melhor porque você tem toda a experiência de ontem, mesmo que foi só um pouquinho. Brisei, tchau!